Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E gostaria de fazer uma breve reflexão aqui a respeito de verdade, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, famoso texto bíblico que fala sobre o que é o amor, onde vai dar, parece não ter fim, aquela música do trilha sonora do Riacho Doce, né? Então, o texto de 1 Coríntios capítulo 13 fala ali, né, que ainda que eu falasse a língua dos anjos, etc e tal, se eu não tivesse amor, nada seria. E aí começa a descrever características do amor, e dentre elas, fala no versículo 6, que o amor, cadê? Estou em 2 Coríntios, é 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim, ó, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor verdadeiro, o amor genuíno, se alegra com a verdade. Então, se você é uma pessoa que espera manifestar amor, amor verdadeiro, amor ao Pai, como diz 1 João 4, versículo 8, Deus é amor. O amor de Cristo nos compele, nos motiva. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que todos tivessem vida eterna. Então, se você é uma pessoa que busca esse amor, então você é uma pessoa também que se alegra com a verdade e não se alegra com injustiças, não se alegra com mentiras, com ensinos que são falsos, que só têm um objetivo: manter as pessoas presas dentro do controle de um grupo de homens, ou de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, de um indivíduo ou de uma organização religiosa. Só tem esse objetivo. Mentiras ensinadas como se fossem verdades, que só têm o objetivo de aprisionar pessoas e mantê-las cativas ali, acreditando que se ela não estiver ali, ela está perdida, ela não terá vida eterna. Então é disso que nós queremos falar. Eu li numa publicação, eu já falei aqui várias vezes, que eu fui membro de algumas organizações religiosas, mas em pelo menos uma delas se ensina que ela é a única organização verdadeira na Terra. O único canal, o único meio que existe hoje no planeta, por meio do qual nós poderemos trilhar o caminho da vida. E se você não estiver nesta organização, é ensinado isso lá, não importa o quanto você leia a Bíblia, você jamais vai alcançar a vida eterna. Eu acreditei nisso por muitos anos, né? Por muitos anos, e defendi isso. Essa é a vergonha que eu carrego. Essa é a vergonha. Eu ensinei isso. Eu defendi isso. Porque cego eu estava. E numa das suas publicações de 1975, no livro chamado É Esta Vida Tudo Que Há, dessa organização, conhecida como Atalaia, ou Torre de Vigia, o Watchtower, diz assim, ó, num dos seus capítulos: o que fará você, leitor? É evidente que o verdadeiro Deus, sendo o Deus da verdade e odiando a mentira, não considerará com favor os que se apegam a organizações que ensinam a falsidade. Por exemplo, nessa organização se ensinou por 12 anos, como sendo verdade, que transplantes de órgãos é algo canibalesco. Porque quando uma pessoa aceita o órgão de um outro indivíduo no seu corpo, ele está se alimentando da carne de outra pessoa. E isto é canibalesco e, portanto, condenado por Deus. Quantas pessoas acreditando que isso era verdade? E não adianta vir com a desculpa esfarrapada, mas naquela época a medicina ainda estava se desenvolvendo, mas ainda as intenções eram muito boas. Como se diz o ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. Se a medicina não estava avançada, se ninguém sabia de nada, quem é que deu autorização para uma liderança da organização ensinar isso? Quem é que autorizou? Com autoridade de quem? Se não sabe o que está falando, se não tem conhecimentos científicos, biológicos e, digamos assim, medicinais, então fica quieto no teu canto e não vai dar palpite. Mas não, arrogantemente, de um modo pretensioso, com a arrogância que essa organização tem,
que a sua liderança manifesta, e ensina os seus membros a manifestar, eles se colocam como se fosse o próprio Deus para decidir as coisas. E aí ensinaram por 12 anos, de 1968 a 1980, que transplantes de órgãos é canibalismo. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas ficaram com sequelas? Quantas famílias sofreram e ainda sofrem com a perda dos seus entes queridos, acreditando que isso era verdade? E quantas outras mais mentiras foram ensinadas como verdades? Foram ensinadas. O problema não é você ter um entendimento errado, porque uma coisa é você ler a Bíblia e ter uma ideia, e depois você vê que estava equivocado. Outra coisa é você dizer que isto que você acredita ou que você interpreta é a verdade absoluta, e quem não concorda com você vai ser destruído, e você ensina todo mundo a ostracizar e discriminar aquela pessoa. Você expulsa aquela pessoa, incentiva a sua família a desprezar aquela pessoa, você causa um trauma psicológico em toda uma estrutura familiar. Uma coisa é eu entender que isso aqui é verdade para mim, tive uma ideia equivocada, depois eu altero o meu pensamento. Outra coisa é você ensinar aquilo mundialmente como verdade, fazer com que a vida das pessoas todas sejam afetadas, vidas físicas, porque nesse ensinamento do transplante, vidas foram perdidas. Então não é só uma questão de eu interpretei errado, eu tive uma boa intenção. Não, não é uma questão de uma intenção. Não é uma questão de uma interpretação errada, equivocada, que você errou e tudo bem, você corrigiu. É uma questão de você aplicar aquilo como se fosse verdade absoluta e punir as pessoas que não concordam com você. É isso que essa liderança faz. O problema não é uma coisinha que você pode dizer que é banalzinha, que eu errei, agora me perdoe. Não, não é isso não. O problema é muito mais grave, é muito mais abrangente. Entendeu? Não é um erro individual, local, algo que você pode dizer assim, aquilo ali foi uma coisa pontual. Negativo. É mundial, em escala mundial, e com consequências drásticas no mundo todo. Então não adianta vir defender, dizer que eles não sabiam, a medicina não avançou. Eles não são médicos, então fiquem quietos no seu canto. Desde que as pessoas decidam por si mesmas, sem sofrer sanções internas, por isso. Por exemplo, tem a questão do sangue, outras questões que essa organização impõe para os seus membros. Não é questão de consciência, não adianta vir com essa conversa fiada. Porque lá as pessoas são punidas se não fizer o que o corpo governante manda. Então não é questão de consciência. Se uma pessoa decidir um tratamento médico que o corpo governante entende que não deve ser decidido, ele vai ser punido. Então não é questão de consciência. A consciência ali é o corpo governante. Pode-se dizer assim, corretamente, o correto seria dizer, é uma questão da consciência do corpo governante, que você tem que seguir. Se amanhã ele mudar de opinião, você tem que seguir. É isso. Então o corpo governante ensina isso. Se uma pessoa quer fazer transfusão de sangue, eu não estou dizendo que eu sou a favor da transfusão de sangue. Hoje em dia a gente sabe dos riscos que existem. E nem que sou contra. Se a pessoa quer doar o sangue, se a pessoa quer armazenar o sangue, se ela quer usar a máquina intraoperatória de recuperação de sangue, o que ela quiser fazer, a decisão é dela, porque a vida é dela. O assunto é dela com o Pai. Mas esta organização religiosa se mete na vida da pessoa, na sua adoração com o Pai. E quer intrometer-se e julgar a pessoa e determinar se ela vai ter vida eterna ou não. Porque a partir do momento que ela é ostracizada e expulsa, eles dizem que essa pessoa foi lançada a Satanás para a destruição. Com isso, eles se colocam como juízes, um julgamento que pertence a Cristo. Foi a Jesus que foi dada a autoridade de julgar as pessoas para a vida eterna. Não a homens. No máximo, líderes de organizações religiosas deveriam se ater a ensinar o que a Bíblia diz. Puramente isso. O julgamento cabe a Cristo. Puramente isso. Olha, como Jesus fazia. Felizes são isso. Se a pessoa quer seguir o que Jesus está falando, é problema dela. No futuro ela vai se estrepar e não vai ter vida eterna. Mas esse assunto é dela com Cristo. O nosso papel é ensinar. E as pessoas vão decidir o que elas vão fazer. Não significa que nós não desejamos que ela faça a escolha melhor. A escolha melhor é seguir aquilo que a Bíblia diz. Nós desejamos o melhor para ela. Eu tenho minha opinião sobre um assunto medicinal, sobre um assunto de tratamento, de transplante daquilo, essa opinião é minha. Posso dar minha opinião se a pessoa pedir? Posso.
Lembrando que é apenas uma opinião que pode estar equivocada, mas nesta organização não existe questão de opinião equivocada, porque é lei. A ordem da liderança é lei. E essa publicação pergunta: Deus, sendo um Deus da verdade, odiando a mentira, não considerará com favor os que se apegam a organizações que ensinam falsidades. E aí conclui a pergunta: realmente gostaria mesmo de se associar com uma religião que não o tratou com honestidade? Uma organização que oculta de você informações importantíssimas que você deveria saber sobre a sua origem, que são ocultadas, mascaradas. Existem manuais de julgamento secretos que os membros não sabem. Existem pessoas que são anunciados o nome delas da tribuna, do púlpito, e as pessoas são levadas a crer que aquela pessoa cometeu imoralidade contra a Bíblia, porque elas não são informadas da verdade. São feitos julgamentos clandestinos, secretos, tribunais paralelos, tribunais de exceção. O réu não tem direito de se defender, não tem direito de falar para as pessoas a sua versão da história. Simplesmente o seu nome é anunciado, ela é jogada às traças, sua família é colocada contra ela, ela não tem direito de falar. Todo mundo é levado a entender que aquela pessoa ali cometeu imoralidades, que a partir de agora ela é o inimigo de Jeová. Gostaria mesmo de se associar com uma religião que não o tratou com honestidade? Eles não ensinam a verdade a respeito da desassociação e do tratamento ao desassociado. Lembrando que qualquer organização religiosa ou não tem a liberdade, amparada por lei, de expulsar quem ela quiser. A torcida do Corinthians pode me expulsar no momento que eles quiserem. A torcida do Flamengo pode me expulsar no momento que eles quiserem. O que eles não podem é me difamar, é dizer que eu não sou mais corintiano, é dizer para as pessoas que eu não sou mais flamenguista, que eu não sou mais palmeirense, e proibir minha família de assistir futebol comigo. O que essa organização não pode, e isso é a lei que diz, é simplesmente me expulsar e depois dizer para todas as pessoas que elas não podem mais falar comigo. E se elas fizerem isso, elas vão ser punidas. Eles não podem fazer isso, é a lei que diz isso, artigo 5º, artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu tenho a liberdade de sair de uma organização religiosa e para qual eu quiser ou para nenhuma, sem que ninguém me discrimine por isso. Mas eles ensinam as famílias a desprezar aqueles que saem. Eles difamam as pessoas. Gostaria mesmo de se associar com uma religião que não tratou com honestidade? Eles não ensinam isso para as pessoas claramente. Eles ensinam a doutrina da desassociação, mas apenas uma parte dela, não toda a verdade, não todos os detalhes. Esses detalhes, muitas vezes, você só vai conhecer muito depois, quando você já é membro entranhado lá. E aí, se você decidir, depois que descobriu a verdade, sair, já era, você vai ser punido também. Realmente, gostaria mesmo de se associar com uma religião que não o tratou com honestidade? É o que pergunta esta publicação. Bom, essa é uma breve reflexão. A decisão é de cada um. Cada um decide ficar dentro de uma seita de controle mental. Cada um decide entrar para a organização religiosa que quiser. Cada um decide para qual time de futebol vai torcer, para qual torcida organizada ele quer ser membro, em qual torcida ele quer ser membro. O problema é de cada um. O que nós não podemos é ir além daquilo que a lei nos permite, é ir além daquilo que está escrito nas Escrituras. O problema está aí. Quando ultrapassa esse limite, aí nós temos que falar. Nós precisamos falar. Não podemos ficar calados. Tá bom? Foi um grande prazer. Aguardemos então os próximos vídeos. Até lá.